Glória a Deus, glória a Deus. Amor, fica aqui um pouquinho, por favor. Você está do lado da sua família aí? Seu filho, seu marido, sua irmã, sua amiga? Eu gostaria que você tirasse uma foto com a sua família agora. Se você hoje veio sozinho, você tem do lado um amigo, um irmão, tire foto com essa pessoa. Mas pegue aí o seu celular bem rapidinho. Cadê a Juju? Cadê a Juju? Vamos tirar foto. Vamos tirar uma foto bem rapidinho? Quem estiver sozinho já encosta aí e tira foto com algum amigo. Cadê a Ana? Vem, Juju. Ué, você tira pra gente? Glória a Deus. Coisa linda. Foi. Agora você vai postar. Você que está no ao vivo, eu acredito que já entrou ao vivo. O ao vivo hoje entrou, eu acredito, só no momento da palavra. Você que está ao vivo aí, tira uma foto com a sua família também. Se é da igreja, posta no grupo da igreja. Não sei se o grupo da igreja está aberto. Mas se não tiver aberto, por favor, um dos administradores, libera aí. Vamos compartilhar. Compartilha aí quem você ama. Compartilha esse presente de Deus na sua vida. Então você que está ao vivo aí, nos acompanhando, coloca aí, tira uma foto da sua família, posta no Instagram. William, que presente! Posta aí no Instagram, marca a Igreja Família e coloca assim, eu amo minha família. Hashtag, eu amo a minha família. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Antes de nós iniciarmos, gostaria que você olhasse para uma pessoa que você ama aí do seu lado e dissesse uma palavra de amor para ela. Te amo. Você é o amor da minha vida. Pode ser para amiga, pode ser para irmã. Isso é importante para mim. Faz uma declaração aí. Vamos aproveitar antes da palavra. E depois da palavra a gente não sabe como vai ser. Então fala agora. Diga se ele, se ela é importante para você. Te amo, Beli. Diga aí. Te amo, viu? As mulheres mais braba, que ela olha, ela fala, te amo, viu? Aí você fala, eita, aqui o negócio está estreito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. E deixa aberto aí. Em nome de Jesus. Nós estamos vivendo em um mundo... Quem aqui frequentou escola dominical? Olha, estamos denunciando que nós somos velhinhos. Escola dominical. Dominical. Já diz, domingo. Domingo de manhã, inclusive. A gente dormia, papai e mamãe ia lá, acorda. Vamos para a igreja. 8 horas da manhã. As crianças, família indo para a igreja, aprender um pouquinho mais da palavra. Como era gostoso. Era bom demais. Aí, você que frequentou a escola dominical, só quem frequentou a escola dominical, deixa eu ver quem é que frequentou a escola dominical. Então, vocês conhecem a palavra. Que quem ia para a escola dominical tinha que sair já com o versículo decorado. O negócio era igual hoje não, o negócio era brabo. Mas me diga aí, você que frequentou, você que esteve ali, várias e várias aulinhas, recebendo, dando aula, me diga uma das histórias que mais te marcou na sua infância na escola dominical. Quem pode falar?
quem frequentou uma escola dominical. Uma historinha, na época ali de criança, que mais te marcou? Existe? Oi? Arca de Noé. Que mais? Davi e Golias. Eita! Ah lá, meu Deus! Oséias com a esposa dele. E tantas outras histórias. O Zac, eu não consigo ministrar em qualquer bate-papo e não falar do meu neto Zac. O Zac, ele é muito inteligente. O Zac é um menino diferenciado, assim. Não é porque é o meu neto, mas ele recebeu várias palavras sobre aceleração, né? E tantas outras palavras proféticas na vida dele, e nós temos visto isso. E muitas vezes nós estamos em casa, na mesa, falando sobre nada. Sei lá, sobre o macarrão, sabe? Sobre alguém grande. Aí ele, Golias. Davi derrubou Golias. Gente, mas eu estou falando poste. Mas ele associa o gigante ao poste. Você entende? O cara tá assim, ó, com a palavra. Ele está em um período que qualquer coisa que você falar para ele, ele vai abraçar, ele vai receber como muita verdade. E isso é verdade na vida dele. Mas hoje nós estamos vivendo em um tempo chato, difícil. Como é difícil você ouvir muitas vezes de pessoas, inclusive de mulheres, que não querem casar. Porque afinal de contas, ela vive a vida dela, ela paga, ela chega a hora que ela quer. Sabe, para que casamento? Eu já vi mulheres falando que entre casar e ter filho, ela prefere ter planta. Eu já ouvi falar mulheres, homens, sabe, que preferem 1000 vezes gastar com carro do que com criança. Porque afinal de contas, família dá trabalho. Construir uma família dá trabalho. Só quem não quer ter família, diga para quem está do seu lado, é covarde. Ou seja, se tiver alguém aí que não gosta de família, ou se converte hoje, ou continua sendo covarde. Mas eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, e me trouxe nessa noite para nos trazer uma maturidade quanto à família, para nós brigarmos pela família. Que palhaçada é essa? Jesus, de Gênesis, Apocalipse, tudo que Deus fez é bom. Estou igual a pastora daí, gente, dando pegadinha em vocês. Tudo que Deus fez, inclusive em Gênesis está dizendo isso, tudo que Deus fez é bom. Mas o homem quer dar uma mexidinha, porque afinal de contas não está muito bom. Aí vem com essas farofadas toda, querendo mudar, porque o importante é o amor. É verdade, temos que amar, mas não podemos perder a essência. Voltar lá para Gênesis, voltar lá para a criação e ver que quando o Senhor fez tudo, Jardim do Éden, foi ministrado aqui sobre o Jardim do Éden, era tudo de Adão e Eva, gente, tudo, eles podiam comer tudo e eu acho que eles não engordavam. Hoje tudo que a gente come, a gente já fica calorias. Tem uns irmãos aí, quem gosta de correr? Tem uns irmãos que gostam de correr, gente. Eu acompanho, tem uns irmãos que gostam de correr. Gilmara só aqui, ó. A Angélica, meu Deus, já tá com várias medalhas. Mas eles tinham tudo. Diga, tudo. Mas não bastou para eles. Eles queriam mais. Só que o Senhor me trouxe aqui, trouxe você nessa noite, para te colocar um limite. Você pode vir até aqui,
Daqui para lá, não. Daqui para lá é morte. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos para o texto. 2 Samuel, capítulo 1, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo... Deixa eu fechar aqui, eu acompanho com vocês. O ventilador não está me ajudando. Do capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Vamos lá. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à terra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi, diga comigo, ficou em Jerusalém. 2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu um terraço e uma, diga comigo, mulher, que se estava lavando, tomando banho. E era esta uma mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura, esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então, enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. Para por aí. Fala comigo, misericórdia. Lembra da historinha da escola dominical? Na historinha da escola dominical, ou se eu perguntar para você quem era Davi, ou quem é Davi para você, logo você vai lembrar Davi e Golias, como o Pietro falou. Você vai lembrar de Davi como rei. Você vai lembrar de Davi um cara diferenciado. Mas Davi pecou. Davi vacilou. E muitas vezes eu e você nos colocamos em um lugar que a gente acredita que comigo e com você isso não pode acontecer e não vai acontecer. Diga, pode e vai. Se não tiver limite. Se não tiver limite. Davi era rei. Ele mandou os homens à guerra. E ele ficou. Será que era para Davi ter ficado? Será que não era o momento dele se juntar aos homens, aos guerreiros, juntar força e irem todos para a mesma batalha? Mas Davi estava cansado. Muitas vezes eu e você vacilamos na hora do cansaço. É na hora que você está fraco. É na hora que você quer desistir. É na hora que todos te abandonaram. É na hora que a fome bateu. É na hora que a conta chegou. É na hora que você abriu a sua despensa e não tem. É na hora que o credor bate na sua porta. Como o pastor disse, é na hora que Enel, Sabesp, é na hora que um filho pede um leite. É na hora que uma doença bate na porta. Davi vacilou. Qual é a diferença entre eu e Davi? Qual é a diferença entre você e Davi? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele não era qualquer um. Davi era rei. Davi destruiu Golias. Davi era o Davi. E ele caiu. Ele vacilou. E não para por aí. A partir do versículo 6, a história nos mostra
Volta lá no versículo 5 e nós não lemos. 11, versículo 5. Isso. Lembra que Davi se deitou com Batseba e depois mandou embora. Vai para sua casa. Quantas de nós já fomos usadas? Porque eu e você permitimos. Por um prato de comida. Por um aplauso. Por um presente. E no final, sai, sua imunda. Volta para sua casa. Essa mulher, ela voltou para casa. E não demorou muito, ela se deparou com uma gravidez. O cara, aquele cheio de autoridade que podia mandar, busca. Quem é essa mulher? Essa mulher tem pai e tem marido, mas eu quero. Eu sou Davi. Eu sou rei. Mande. Traga. Eu quero ela aqui. E depois de usá-la, sai, sua imunda, suja. O diabo muitas vezes ele chega em nós e ele não tem piedade nenhuma comigo e com você. Meu Deus, a gente liga a televisão. Olha, esses 12 dias, quer dizer, faz tempo que eu e meu marido, nós não sentamos para ficar assistindo Jornal Nacional. Não sei nem se existe mais isso. Lembra antigamente aquele lá da Record? Se você apertasse assim a tela da televisão, saía sangue. Sei lá. A minha mãe também era da época do Gil Gomes. Mas hoje a coisa está muito pior. Porque lá a gente ouvia falar só dos bandidos. Bandido matou, sequestrou, estuprou. Hoje não. Pai matou. Filho matou. Acharam uma criança em um saco de lixo. Esse é o mundo que nós vivemos. Não é mais o bandido. Não é mais aquele que, se vier dele, está tudo bem. Ele é bandido. Mas vem dentro da nossa casa. Tem saído de dentro do nosso lar. E a gente liga a televisão e muitas vezes a gente acha que é lá. Não é aqui. E Davi, o rei, quando Batseba volta, no versículo 5, e diz, avisa, olha, estou grávida. Eu imagino o desespero dessa mulher. Meu marido está na guerra. Daqui a pouco ele volta, e eu vou estar de barriga. Aí ela faz o que? Eu vou pedir ajuda para o rei. Não é para o amor da vida dela. Não é para o cara delicioso que levou ela para a cama. Mas é para aquele que fez aquilo. Ele vai ter que resolver. E quando anuncia para Davi, covarde, diga, covarde. É isso. Ele manda imediatamente mandar de volta Urias. Urias estava na guerra. Era para Davi. Pecou. E ele ainda manda buscar Urias. Vem, traz Urias, rápido, rápido. Quando Urias chega, Urias era amigo. Urias era servo. Quando ele chega, Davi, com toda a autoridade. Porque uma coisa que homem, e não estou generalizando não, mas se você quiser pegar para você, pega. É machista. Acha que se aumentar a voz, a mulher vai... E a mulher ainda, muita mulher ainda baixa a cabeça. Mas eu fico imaginando Davi na arrogância. Vamos. Quando Urias chega, o desespero de Davi era para que Urias se deitasse com Batseba. Porque se ele se deitasse com ela ali imediatamente, o que iam imaginar? É dele. É dele. Diga, Urias era fiel. Urias voltou, porque ele obedeceu a direção
do líder. Ele se submetia. Ele entendia o que era autoridade. E ele voltou para casa. E se apresentou para Davi. Gostaria que você falasse uma frase comigo assim. A maturidade familiar não chega com o tempo, mas com decisões diárias. Você entende? Davi era um cara experiente. Davi era rei. Davi, ele sabia o que era certo e o que era errado. Davi, ele destruiu, ele matou. Davi era o cara. Mas as decisões diárias dele fez com que ele fosse tolo em todos os sentidos. No versículo 11, eu gostaria que você abrisse. Lembra de Urias? Que Urias voltou para se apresentar ao rei. Porque até então, Urias não sabia o que estava acontecendo. E Urias voltou. E Davi insistiu. Até o versículo 10, Davi fica insistindo. Manda Urias ir para a casa dele descansar. Manda Urias. E Urias não ia. Até que no versículo 11, observa. E disse Urias a Davi. Depois de Davi ter insistido muito para que ele fosse. E disse Urias a Davi. A arca e Israel e Judá ficaram em tendas. Ele dando satisfação. E Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Olha a honestidade desse cara. Ele diante do rei prestando conta. E hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher. Ou seja, como que eu posso fazer isso? Está todo mundo na guerra. Está todo mundo na peleja. E eu vou para casa comer e me deitar, saciar a minha carne. Ele estava falando com o rei. Ele estava ensinando para o rei. Não é só de comida, não é só disso que o homem se alimenta. Eu tenho muito mais, nosso Deus tem muito mais para nós. E muitas vezes nós nos vendemos por um prato de comida. Aí observa. Olha que lindo. Urias diz: pela tua vida, meu rei, e pela tua alma, não irei fazer isso. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Aqui. Te protegendo, te guardando. Esperando a hora de voltar e lutar novamente com meus irmãos. Eles estão sozinhos. A hora que liberar, que der a ordem, eu vou. Mas por enquanto, aqui. Sabe o que Urias me mostra e nos ensina? Sobre jejum. Muitas vezes nós queremos entrar numa guerra desprotegido, sem a armadura. Aí vem uma direção, o pastor fala: olha, jejue 8 horas. Eu sei que o pastor já está jejuando. Eu sei que os líderes já estão jejuando. Tá tudo bem, o importante é eu não faltar. Urias sabia o quanto era importante se manter reto. No versículo 14, pode pôr aí, Bia? Bia, Aline. E sucedeu que pela manhã, quando Davi viu que não tinha mais o que fazer, escreveu uma carta. Davi, o rei, escreveu uma carta para Joabe e mandou-lhe por Urias. Você sabe o que estava escrito nessa carta? Pergunto para vocês. O que estava escrito nessa carta? Oi? Urias estava levando a morte dele na mão. O amigo dele, o rei dele, quem ele protegeu,
ele estava defendendo o rei. E o rei falou, tá, já que não vai assim, você vai morrer. Eu fico imaginando no momento que Davi entregou essa carta para Urias. O momento que Urias pegou essa carta na mão. Eu imagino ele no caminho, adorando. Estou indo servir com meus irmãos, com os meus amigos. Eu vou lá guerrear com eles. E a carta na mão. Rei, fica tranquilo. Daqui a pouco a gente volta. Fica tranquilo. E a morte dele na mão. Quem ele mais confiava. Aquele que ele defendia. Entregou a morte na mão. É muita ruindade. É muita maldade. Diga para mim se vocês não têm vivido ou presenciado, ou já viram isso acontecer em nosso meio. Pessoas que você ama, que você defende, e de repente usar a sua própria fala para te matar, para te destruir. Urias naquele momento, na inocência, e ele poderia, imagina se no meio do caminho, como muitos de nós, às vezes a curiosidade, deixa eu ver o que está nessa carta. E ele visse que a morte dele já estava decretada. Versículo 15, põe aí, por favor. Davi escreveu na carta dizendo, isso para Joabe: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, sem dó. É para matar, não é para arrancar uma orelha, não é para causar uma dor, uma ferida, é para matar. E retirai-vos de trás dele, deixa ele só, para a morte ser real, para não ter erro, para que seja ferido e morra. Passando o luto, porque Urias morreu. Só para a gente adiantar, eu convido você, se você nunca teve a curiosidade de se aprofundar nessa história, veja lá, porque a gente se enquadra em muitas atitudes de Davi. Passando o luto, no versículo 27, diz que Davi, amigo, bom, rei, coitada da moça, traga ela. Traz ela de volta. Pega lá, versículo 27, por favor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Recolheu quem? E lhe foi por mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi, o que a gente, nesse capítulo todo, 11, capítulo 11 todo, nós só conseguimos ver destruição, falsidade, manipulação, dor, egoísmo. Davi fez tudo isso. Davi, ele adulterou, porque Davi tinha mulher, ele não precisava daquilo. Davi foi mentiroso. Mentiroso por vários momentos. Davi foi enganador. Ele usou Joabe por muitos momentos. Ele foi manipulador. Ele tentou manipular Urias. Ele foi assassino. Olha a ficha criminal dele. E o pior,
ele envolveu um terceiro. Porque ele não matou Urias sozinho. Joabe não tinha nada a ver com a história. E ele participou da morte. Ele poderia muito bem fugir. É meu amigo? Então vai ter que me matar também. Mas não. Obedeceu o rei. Diga comigo. Tudo que plantamos, nós colhemos. No capítulo 12, a Bíblia nos relata que existia um profeta chamado Natã. Deus amava tanto Davi, que colocava homens de Deus ao lado dele. E Natã, Davi, ele se submetia muito a Natã. E Natã chegou até Davi no capítulo 12 e começou a contar uma história para Davi. Exatamente a história que Davi passou, exatamente o problema que Davi passou. Davi, você acredita? Davi, olha que absurdo. E no final, Davi, depois de ele ter matado o amigo, ele ficou com a mulher do amigo. Aí no versículo 5 do capítulo 12, diz assim: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor e digno de morte é o homem que fez isso. Nós somos muito bons para julgar. Muito bom. Irmãos, eu estava hoje eu tive o dia da princesa. Dia da princesa. Tem um cara aqui chamado Felipe, que eu amo demais, Felipe. Nossa, um filhão. E ele inventou de colocar um mega no meu cabelo quando minha filha casou. Eu gostei. E começou a cair o mega. O que para mim era verdadeiro começou a cair. E marquei hoje com Felipe. Tivemos um momento muito legal. O legal foi na hora que eu fui pagar ele. E alguém pagou para você. Eu nem questionei, querido. Eu falei, você está achando que tu é mimadinha? Alguém pagou para você. Aí eu falei, Felipe, para de graça. Dá o Pix. Aí ele passou, é sério. Alguém já passou na sua frente. E eu não sei ainda quem é esse alguém, depois se manifeste. Aí depois, fui para casa. Almocei em casa, com a minha família. Depois eu tive um momento com a Tainá. Fui fazer os cílios com a Tainá. Ronquei naquela mesa. Mas como é bom ser cuidada. Como é bom parar tudo e ver o amor que o Senhor tem por nós. Eu consigo ver Deus em tudo. Em tudo. Como não? Nós não somos dignos de nada. Nada. E ali com a Tainá, ela começou a conversar comigo, e conversa vai, e conversa vem. A gente fala de marido, a gente fala de filho, a gente fala de ministério, a gente fala de experiência com Deus. Aí de vez em quando eu roncava, quando eu acordava, eu fazia uma pergunta, ela, não, pastor, isso eu já te falei. Eu falei, ai meu Deus. Mas que momento gostoso. E muitas vezes nós perdemos por vacilada. Davi não deveria estar no terraço, na casa dele, naquele dia, naquela hora, era para ele estar na guerra. Olha para o seu lado, se tem uma cadeira vaga aí, tem alguém vacilando neste momento. Porque era para essa pessoa estar aqui agora. Irmão, você quer me deixar incrível?
É eu e você está pagando preço aqui e ter que ir na casa de alguém porque alguém está triste. Me faça um favor. 12 dias, se quiser falar comigo, vem na igreja. Simples assim. É difícil para você? É difícil para mim. Se não estiver na cama, como a Sofia, se quiser falar comigo, se quiser uma oração, vem na igreja. Vem na igreja. Mas lembra que nós falamos que tudo que nós plantamos, nós colhemos? Lembra que Natã chegou contando uma história para Davi, e o que o Davi fez? Sentença nele, que homem é esse? Mata! Diga comigo, todo pecado, novamente, todo pecado, diga assim, todo é todo, tem uma consequência. Ali, logo depois que Davi com Natã estava tendo aquele diálogo, Natã veio com malícia. Então, por isso, a partir de agora, a tua família, a tua mulher, os teus filhos, olha as consequências. Batseba, ela engravidou. E o que aconteceu com o filho de Batseba? O filho do adultério morreu. Davi tinha uma filha linda, Tamar. O que aconteceu com Tamar? Foi estuprada pelo irmão. Foi por um guerreiro. Foi pelo um dos filhos de Urias. Pelo Joabe. Foi por algum deles? Não. O filho. O irmão. Dentro de casa. Cadê o pai que não viu isso? Aonde estava o rei que não viu isso? Só que Tamar tinha um irmão que amava ela, protegia Tamar. E logo que ele ficou sabendo disso, o que ele fez com Aminon? Matou. E cadê Davi? Aminon, porque matou o irmão, fugiu. E quando voltou, tentou tirar o trono do pai. Olha que família estruturada. Família de um rei. Estruturada. Pura destruição. Não precisou de ficar pegando mulher dos outros. Não, foi dentro de casa. O irmão abusou da irmã, que o outro irmão matou o irmão, e está tudo bem. Não. São destruição e morte que um pecado causa. O pecado afeta não só você que pecou, mas seu marido, sua esposa, seus filhos, sua descendência, sua geração. Ela é afetada por causa de um pecado meu e seu. Aí eu gostaria, e vocês vão entender aonde o Senhor está nos levando. Tem um outro homem nessa história, na Bíblia, Eucana. Eucana tinha uma mulher chamada Ana, minha xará. Lá em casa, você quer arrumar briga entre eu e o pastor, é quando ele me compara com alguém que não presta. Ele tinha esse problema. Aí sabe, quando eu estou bravinha, ele tinha que ser, tá parecendo. Lembra, amor? Gente, eu virava demônio. Eu falava, vou fazer igual ela. Vou agir igual ela. Aí você vai falar que eu estou parecendo ela. Mas quando ele me compara à minha mãe,
Quando ele olha e fala, Ana Paula, você está igualzinha a sua mãe. Gente, pode falar até dos defeitos da minha mãe. Eu vou falar, ai, que ótimo. Fala mais. Ana, para mim, é essa mulher da Bíblia. Porque Penina, ela tinha filhos. Penina era a outra mulher de Eucana. Ela tinha filhos. Ela não precisava mais de filhos. Mas ela tinha uma inveja desgraçada de Ana. Porque ela debochava de Ana, ela tirava sarro de Ana. Era o tempo todo ela não se cansava. Só que o que me chamou a atenção nessa história é que Eucana e sua família frequentavam o templo, assim como eu e você. Iam também, ouviam palavra, ouviam direções. Vinham palavra do altar, olha, isso é certo, isso é errado. Eles aprendiam, mas voltava para casa e não mudava nada. Mas o que me chamou muita atenção nessa história foi sobre a omissão de Eucana. Como Davi. A filha foi abusada porque Davi onde estava? Ele não poderia ter dado um basta. Vem aqui todo mundo. Vamos pôr ordem na casa. Achei linda a abertura do culto hoje. A Aline e a Vitória, parece que elas conversaram comigo. Elas estavam no momento de oração, eu, Deus e elas. Porque no momento de oração a Vitória falou assim, junta aí com a sua família. Falei, yes, estamos ligados. Aí tudo bem, é o tema, família. Mas agora quem vai orar é o sacerdote. Homem, toma o seu lugar. Você está perdendo a sua casa. Você está perdendo a sua família. Você está perdendo os seus filhos. Eles estão indo embora. E você está preocupado com qualquer coisa menos a sua casa. Eu imagino que família de Eucana, devia ser aquelas famílias que, sabe, você já chegou na casa de crente sem avisar? De umas pessoas, tipo crente, sem avisar? Já chegou? Eu e o pastor, de vez em quando, a gente tem que fazer isso, é visita pastoral, quando Deus manda, a gente vai. Então já aconteceu da gente chegar lá e tá tendo uma briga, sabe? Sei lá, estão lá, fazer igual o pastor. Galera tá que tá. Mas de repente, quando a criança vê na janela, o pastor, mãe, pastor, limpa tudo, arruma tudo. Aí chega na igreja, sorrindo para todo mundo, fazendo de conta que é a família Margarina. Aí, quantas crianças, quantos adolescentes, na hora de ir embora, não quer ir embora? Sabe por quê? O pai na igreja não é o mesmo pai que está em casa. A mãe da igreja não é a mesma mãe que está em casa. Aí a criança fala, vamos ficar aqui. Não vamos para casa não. Sabe por quê? Chegar lá é briga. Às vezes dentro do carro. Às vezes não espera nem chegar em casa. É briga, é discussão, é morte, é traição, é adultério, é assassinato. É de tudo, menos igreja. Família é fonte. Cadê a fonte? Cadê a fonte? Nós como mulheres queremos ser protegidas. Ô minha irmã, levanta a mão quem gosta de ser protegida aí. Aham. A gente gosta. Gente, eu gosto. Ó, eu sei dirigir melhor do que meu marido. Eu vou explicar. Calma, eu vou explicar. Quem ensinou meu marido a dirigir? Ou seja, o professor sempre é melhor. Não, nem sempre. Mas eu sei dirigir. Eu sei pintar. Galera que estão mais próximos de nós sabe. Dia de mutirão, gente. Eu sou uma das primeiras que chega, uma das últimas que sai. Já tentei pôr uns pisos aí, não deu certo. Depois os irmãos pisaram, estava quebrado, não deu certo. Mas nós, mulheres, a gente realmente dá conta.
a gente resolve. Se tiver que lavar, a gente lava. Se tiver que passar, a gente passa. Se tiver que criar filho, a gente cria. Se o marido for embora, vai embora e não volta mais. E vamos sacudir o pé ainda. Vai embora. A gente dá conta. Ô gente, mas quando o pastor tá junto, eu não sei fazer nada. Lá em casa é assim, eu tô na cozinha. Mas na hora de ir para a cama, porque quem conhece a nossa casa sabe, é escada para um lado, é escada para tudo que é lado. Eu olho para ele, quando eu já subo olhando assim, ó, para trás. Quando eu estou na metade da escada, eu, amor, ele, oi, a água, já peguei. Felipe, eu estava falando de você estava aí? Ah, esse é o Felipe, gente. A gente quer ser protegida. O pastor mesmo fala, mulher nessa igreja não carrega a cadeira. Porque os homens carregam. Tem homem aqui? Eita. Ô irmã, olha pro seu marido agora e veja ele falando vai, 1, 2, 3, vai. Tem homem aqui? Eita. Esse uhu a gente quer aqui, ó. Nós estamos cansadas de ser, gente, desde lá do Velho Testamento, quando falava, qual o nome do ministério de mulheres? Aí, mulheres black. O povo gosta de pôr inglês, gente. Eu não sei falar inglês. Mulheres black. Aí todo mundo ficava, o que que é? É valente, é guerreira, é forte, é isso, é... A gente sabe que a gente é tudo isso. Mas a gente é isso quando vocês não estão. Quando vocês estão, nós somos dama. Nós somos princesa. Nós queremos ser protegida. Nós queremos ser amada. A Ana, a única coisa que ela queria ali era ser protegida por Eucana. Aí Eucana ficava com dó. Ô irmã, você gosta que tenha dó de você? Fala pro seu marido, não gosto de dó. Eu gosto de ganhar presente porque você me ama. Não é porque tá com dó de mim, não. É porque tu me ama. Mas Eucana, para Ana não ficar triste, o presentinho dela sempre era em dobro. Era isso que ela queria? Ela só queria ser defendida. Aí, quando a gente olha para a história de Davi, quando a gente olha para a história de Eucana, ou história de Ana, a gente vê em duas histórias, homens omissos. Nós vemos nessas histórias, pecados. Porque ao mesmo tempo que na família de Davi era morte, era abuso, era estupro, era adultério, na família de Eucana era rivalidade, inveja. Olha para a tua casa e veja se hoje não tem isso na sua casa. E muitas vezes sou eu e você como pais que colocamos essa competição nos nossos filhos. Quem limpar primeiro ganha um chocolate. Quem fizer arrumar a cama ganha um presente no final do ano. Tadinha, a criança vai limpar, arrumar só ganha no final do ano. Mas essa rivalidade, muitas vezes somos nós que provocamos. E foi interessante porque Eucana, quando ele chega em Ana, o cara se achava muito. Tem homem que se acha aqui? Tem, né, gente? Fica quietinho que é melhor. Mas quando o Eucana chega em Ana, ele chega em Ana e fala assim, Ana, eu não sou melhor do que todos esses filhos que você quer, Ana. Não sou o suficiente para você, Ana. Não. Eu quero um filho. E eu não abro mão. Hoje, quando nós olhamos para dentro das nossas casas, os valores têm se perdido. Aí nós vamos falar sobre maturidade.
familiar. Tem se perdido, porque afinal de contas, o tempo é outro. Não! Comer na mesa? Deixa a criança comer no sofá. Afinal de tadinha da criança, né? Ô, irmãos, você quer me ver incrível na casa de vocês? É quando eu vou na sua casa e não tem uma mesa. Pode não ter sofá, mas mesa tem que ter. Mesa. Jesus, ele não pediu para ser lembrado no sofá assistindo televisão. Ele pediu para ser lembrado na mesa. Na mesa. Jesus está na mesa. É na mesa que você olha nos olhos. É na mesa que você compartilha. É na mesa que você serve o irmão. É na mesa que você ouve. É na mesa. Se você não tem uma mesa, eu te dou 2 meses para você comprar uma mesa. E você vai vir aqui na igreja e vai testemunhar. Mesa. Nem que seja 2 lugares. E depois põe um saco, sei lá. Põe uma poltrona aqui, põe outra poltrona ali, mas o Senhor vai te dar a melhor mesa. Que aqui a gente está vivendo o melhor. Amém? É sobre isso. Orar antes da comida, para quê? Gente, lá mas tão distante. Eu e o pastor já fomos em casa, que a galera começou a comer e eu e ele ficamos assim, Aí a pessoa olhava pra gente, vocês não vão comer? Aí a gente, porque o seu pastor ele não tá nem aí, né? Ele, podemos orar? Agradecer a Deus pela comida? Ai, meu Deus. Aí eu já fico assim, Amor, a casa dele, amor. Ele, não, vamos dar graça pela comida. Se perdeu. Bença, pai. Bença, mãe. Que aí, pastora, está pedindo. Pastora, está pedindo demais. Respeito. Ai, desnecessário. Tem gente que pede bênção e chuta. Ele dá bênção se você conserta o chute. Mas tem que dar bênção. Então são valores que foram se perdendo. Afinal de contas, é um novo tempo. Para quê? Já estou terminando. Filhos da igreja. Filhos da igreja. Semana passada, vou falar de novo do Zac. Aí, a Bia e o Tom, eles estão revezando, né? Para ver nos 12 dias. Porque, afinal de contas, eu tenho mais um neto, o Kalel. Gente, um menino gordo. Parece que a Bia está dando maisena pro menino. E eles estavam revezando. E nessa de revezar, o Zac olhou e falou o quê? Vou revezar também. Aí o pai, vamos levantar para ir para a igreja e tal. Aí ele olhou, viu que o pai não ia, porque era o dia do pai ficar. Ele olhou e falou assim, eu também não vou. O pai olhou para ele e falou assim, ir para a igreja é inegociável. Você vai. Não precisou te falar 2 vezes. Você vai. Ele poderia, pai, mas o senhor não está ficando? É inegociável. Quantos filhos? Quantos pais estão na igreja? E você pergunta, cadê o filho? Não quis vir hoje não. Quem é que paga o leite dele? O pão dele, a comida, o aluguel, a água, a luz, a escola. E ele que está dando ordem na sua casa e fica assim, vai? Mas já é adolescente, se não fizer isso, ele estupra a filha, a irmã. Vocês viram? Os 4 adolescentes mataram o orelhinha, o cachorrinho. Eles estavam brincando. Tá aí na internet mostrando 4 adolescentes. Alguma coisa aconteceu que eles mataram um cachorro no chute. Mas eles estavam brincando. Não tem limite. Porque não colocaram limite neles. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui. O Senhor te trouxe hoje aqui para mostrar que o limite que Davi não teve,
para mostrar que o limite que Eucana não colocou na casa dele quase comprometeu um rei, quase comprometeu profetas de virem. Pastor, no momento que a Ana Júlia estava aqui adorando, exaltando ao Senhor, na hora o Espírito Santo me tomou e me mostrou. Meu marido, domingo, minha esposa aqui, tá tudo bem, gente. Ele falou comigo e eu já contei para todo mundo, tá tudo bem. Eu era um lixo. Eu não prestava. E eu estava dentro da igreja, sentada. Porque não me colocaram limite. Até que um dia, Deus me apresentou um homem que me colocou limite. Quer ficar comigo? Você é minha e de mais ninguém. Me deu um banho. Depois nós fizemos um amorzinho. Diga comigo, limite. Homens, diga comigo, omissão. Acabou. Acabou. Nós já falamos sobre isso. Estou concluindo. Gente, eu estou sem hora aqui, ó. Eu estou sem horário aqui. Estou concluindo. Não. O limite, que aí entra a maturidade. Quando a Ana Júlia estava adorando ao Senhor, Deus me levou na história de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Existem algumas pessoas aqui no nosso meio que eu amo tanto, eu amo todos vocês, viu? Muito, 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 muito. Mas tem umas pessoas que me chamam a atenção. Sabe aquelas pessoas, quando erra, você vai lá e fala uma vez. Diga, uma. Acabou. Você pode andar e ficar tranquilo que essa pessoa nunca mais vai fazer aquilo. Ela pode fazer outras, mas aquilo nunca mais. É isso. Davi era esse homem. Davi, quando Natan expôs ele, falou assim: cara, você é um lixo. Você matou, você adulterou. Davi, ele ficou desesperado. Eu pequei contra o meu Senhor. Eu pequei contra o meu Senhor. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu do pecado. Ele entendeu que aquilo estava machucando, aquilo machucou o Senhor dele. O Deus dele, o Todo-Poderoso, aquele que deu força a ele para destruir, vencer batalhas. Ele se arrependeu. Mas quanto à família, era tarde. As consequências estavam lá. Já foi. Mas a partir daquele momento, Davi falou: Senhor, vem comigo. Vem comigo. Tem um versículo que eu gostaria que você lesse comigo, que é o meu versículo, que diz assim, Salmo 51:11: não me afaste da tua presença, nem me tires de mim o teu Espírito Santo. Só faz essa oração, só pede isso. Quem sabe que se o Senhor não estiver, você cai, você erra, você vacila de novo. Espírito Santo, Senhor, meu Pai, meu Deus, não se afaste de mim. Davi perdeu, filho morreu, mas após isso, ele pegou Batseba e falou: agora vamos reconstruir, vamos começar tudo de novo. Ele não desistiu. Ele poderia ter assassinado, matado todo mundo. Afinal de contas, o que vão falar de mim depois disso? Não, ele permaneceu. Eu sou rei. Se o Senhor não me tirar daqui, eu não saio.
Senhor, fica comigo. Fica comigo. Vem, mulher. Vamos junto. E por causa do arrependimento de Davi, do arrependimento dele, Batseba gerou Salomão. Salomão, ninguém mais do que Salomão, muito amado do Pai, sábio, alguém diferenciado. E quando eu estava no meu lugar, o Espírito Santo mostrou claramente para mim. A Ana Júlia, o antes da Ana Júlia é Ana Paula na perdição. Quando Ana Paula se arrependeu e disse: Senhor, eu não sou digna. Senhor, eu sou pecadora, eu sou suja, eu estou suja. Me perdoa, Deus. Mas deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar de novo. Aí eu comecei a gerar. Eu gerava e perdia. E cada criança que eu perdia, o diabo esfregava na minha cara: adúltera, suja, podre, imunda. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem eu tenho crido. E um dia eu estava no meu quarto, após um aborto. Chegou alguém para me visitar da igreja. Falou: qual o preço que tem o seu milagre? Eu falei: não tem preço. Ela só falou assim: então não desista dele. Eu falei: é isso. Aí, vamos trabalhar. Comecei a namorar mais. Vamos namorar mais, amor. Só que eu fiquei quietinha. E quando estava madurinho, eu fiz uma grande festa, em uma consagração. Nós estávamos encerrando uma consagração. E na tela da televisão da minha casa, as minhas filhas, Natália e Bianca, que presenciaram por muitas vezes a mãe chegar suja da rua, que presenciaram muitas vezes a mãe tentar tirar a vida, que presenciaram por muitas vezes agressão física dentro de casa, mas na igreja era sorrindo. E o maior sonho delas também era um bebê. E cada vez que tinha aborto, a dor também era nelas, o luto também era com elas. E eu fiz essa oração, eu falei: Senhor, se for o último pedido da minha vida, mostra que o Senhor é Deus na minha vida, que o Senhor me perdoou. E nesse evento, naquela tela de televisão, eu estava com roupa larga, eu era bem magrinha, então eu já estava entrando no 5º mês. Quando liguei a televisão, eu falei: eu quero contar um testemunho para vocês. Na hora daí, todo mundo abriu: o quê? O que está acontecendo? E na televisão, o único barulho que tinha era tutu. Tutu. Esse é o nosso Deus. É um Deus que pega o improvável. É um Deus que fala: é tu. Jesus, ele não apareceu para os discípulos quando ele ressuscitou. Jesus, ele não apareceu para os grandes. Ele apareceu para aquela mulher que um dia quiseram jogar pedra nela. O Jesus, ele nos mostra todos os dias. Ele nos ensina todos os dias a se arrepender, a amar, a perdoar. Aí o Senhor mostrou para mim, tá vendo? Ali no meu lugar. Se Davi tivesse desistido, não existiria Salomão.
Se Ana tivesse desistido, depois de tanto ser humilhada, não teríamos Samuel. Ana Paula, se você tivesse desistido, não teria uma Ana Júlia. E eu pergunto para você, por que você quer desistir? Por que você quer parar? O Senhor te trouxe hoje aqui, o Senhor nos trouxe hoje aqui para nos dar um chacoalhão e falar: olha, existem conversas difíceis que são necessárias. Sabe qual tipo de conversa? Você olhar no olho do seu marido e falar: eu estou adulterando, eu adulterei, eu pequei. O seu marido olhar para você e falar: eu sou viciado em pornografia, eu assisto filmes pornô quando você pega no sono. É o seu marido olhar, o seu filho olhar para você e falar: mãe, pai, eu estou viciado em masturbação, eu não consigo parar de me masturbar. Pai, eu desejo tudo que é mulher. Pai, eu desejo o menino lá da escola, pai. Mulher, eu estou desejando homem, eu não desejo você, eu desejo homem. Marido, eu não desejo você, eu desejo mulher. Ora por mim. Ora por mim, me perdoa, me ajuda. Conversas necessárias. Só houve cura no meu casamento quando nós tivemos conversa nesse nível. Maturidade. Existem... Já te dou o microfone, pastor. A ministração de ontem da pastora Camila, falando sobre cultura. Ali no nosso lugar, nós falamos glória a Deus. Nós temos feito isso. Nós temos ido aonde muitos crentes não vão. Nós temos tido coragem. E eu me lembro que Natália e Bianca, quando eram crianças, eu não vou falar pequena, porque a Natália ainda é pequena. Mas quando elas eram crianças, a moda na escola, o legal da escola era pais separados. Sabe por quê? Para a criança é legal ter duas casas. Para a criança é legal essa competição, quem dá o presente melhor. Até que chegou um momento que elas chegaram na gente e começaram: olha pai, olha mãe. E nós tínhamos e sempre tivemos com elas, principalmente depois de tudo que nós vivemos, transparência dentro de casa. E nós éramos de uma igreja, e amo, respeito demais, aprendemos muito, que tudo era do demônio. Aí as nossas filhas tinham um quarto, do teto até o cesto de lixo do Mickey, da Minnie. Coisa mais bonitinha do mundo. Rosa. É do demônio. E a gente submetia tanto que no mesmo dia nós jogamos tudo fora. Vamos jogar tudo fora. Só com o tempo Deus foi ministrando comigo, com o pastor Odair. E nós começamos a conversar com as nossas filhas assim: olha, o que vocês quiserem fazer, faça aqui, em casa, com seu pai. Aí as amigas que falavam que elas eram quadradonas, que não participavam de nada, quando elas aprontavam, estava suspeitando, estava grávida, e ai meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe quem elas pediam para acompanhar elas? A mãe das amigas quadradas, porque a mãe era amiga. Então nós fomos criando as meninas desse jeito. E o pastor, teve uma vez que elas queriam ir num show de quem? Jonas Brothers. Lá atrás. Aí, quero ir no show dos Jonas Brothers, os amigos vão. Ele falou assim: eu levo. Eu vou com vocês. E ele levou. Olha, mas ouviu, hein? São irresponsáveis. Ele falou: as minhas filhas estavam comigo. E eu fui mostrando para elas: tá vendo aí, filhas? Tanto que saiu do show antes de terminar. E elas não suportaram aquele ambiente. Aí,
Vocês querem ver o pastor Odair ser o primeiro e ser o último a sair de uma festa? Põe uma balada. Põe uma balada. Gente, o nego tá suando. Não tá aguentando mais. Ele tá aqui, ó. Tchá, 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 tchá. Ele gosta de dançar? Gosta. Mas sabe o que ele está fazendo na pista? Cuidando de vocês, ovelha. Cuidando das filhas. Se é para fazer, faz comigo. Vem. Tchá, tchá, tchá. E se alguém exagera, levanta daí, irmão. Vai. Tchá, tchá. Crente é feliz, gente. E quantas pessoas nós alcançamos para Cristo com essas atitudes? Casamento do Israel. Dançamos lá. Quantas pessoas falaram, querendo conhecer essa igreja desse pastor louco aí, ó. Que pastor é? Nunca vi um pastor dançando. Eu nunca vi um pastor dançando. Feliz. Eu faço com o meu povo. Se eu for numa balada da família do Carlos, se me convidarem para ir na balada da família, não conheço ninguém, não vou sair da minha mesa. Eu tô aqui, ó. Só que se eu estou no meu campo, aqui quem manda é nós. Vamos ser felizes. Mas aqui, limite. Então muitas vezes nós deixamos de ser felizes. Nós queremos carregar algo que é uma mentira. E hoje o Senhor está querendo trazer e está nos trazendo uma verdade. Eu quero encerrar com um texto que as meninas iniciaram o culto. Que fica, lá em Salmos 127, versículo 1, que diz assim: se o Senhor não é o homem, não é o mundo, não é a política, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você pode trabalhar, você pode ter dinheiro, você pode ter o melhor carro. Se o Senhor não for o Senhor da sua casa, vai desmoronar. E hoje é a oportunidade de você consertar isso. Eu não estou falando que hoje você vai procurar o seu marido agora e vai falar, deixa eu falar. Talvez aconteça, mas se você for fazer isso, a direção da liderança é: não faça só. Chame um pastor, chame um presbítero e faça junto. Mas conversas duras são necessárias. A cura só vem quando a verdade vem. Se coloque em pé no seu lugar.